Espera aí que deu tudo errado, eu não tinha colocado para... Agora sim, olá! Sejam bem-vindos à nossa live, uma continuação da live que nós já fizemos com os primeiros executivos da área de saúde, live que teve mais de 1.500 visualizações até agora, que é uma live de 90 minutos, né? Fiquei muito contente com a repercussão que teve aquela live onde nós falávamos de primazia da gestão na área da saúde. Agora, uma continuidade dessa live, nós vamos falar com mais 4 feras nesse assunto, e eu já estava conhecendo eles aqui antes do nosso início, nos bastidores. É realmente um privilégio falar com pessoas que lidam com esse ambiente, com essa natureza de serviços tão em voga hoje no mundo corporativo e em ambiente de Covid-19, tá certo? Privilégio tê-los aqui. Nós vamos falar um pouquinho no nosso curso de formação de praticante nos RPG, que é isso aqui, né? Vamos falar também de uma live não, de um game que nós vamos ter na quinta-feira, das 19h30 às 21h30. Então, durante a live aqui, que está prevista para 90 minutos, a gente vai falar sobre tudo isso com vocês, tá bom? Convidando um por um aqui, Ivana, minha querida, tudo bem, meu amor? Olá, Pavani, boa noite a todo mundo que está assistindo aqui com a gente. Nossa, que coisa boa a gente poder voltar a fazer esse segundo momento. Na primeira live, aprendi tanta coisa e a gente conversou tantas ideias e coisas novas aí para a gente aprofundar e continuar a discussão. E hoje nós vamos ter outras categorias profissionais, mas dentro do setor saúde, que eu quero saber um pouquinho também a visão deles. A primeira a gente conversou lá com os doutores, mas agora a gente está trazendo aqui enfermeiro, psicólogo, administrador, vai ser 10. Eu estou com uma expectativa muito positiva. Pavani, vamos em frente. Seja bem-vinda, então, senhora Solimar. Como vai você? Se apresenta para a galera. Boa noite, Ivana. Boa noite, Pavani. Boa noite a todas, a todos. Eu sou psicóloga de formação e estou nessa trajetória aí da área hospitalar, na área de saúde pública já há 30 anos. E hoje eu sou diretora de uma área específica dentro de um grande hospital em São Paulo. E estou aí para compartilhar com vocês algumas experiências. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio ter você aqui. Senhor Alan Kearney, seja bem-vindo, querido, tudo bem? Olá, boa noite. Eu estou bem, muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou consultor, educador corporativo, professor em diversas instituições de ensino pelo Brasil afora. Sou entusiasta, apaixonado por gestão de qualidade e segurança em saúde. Eu faço isso um pouco menos de tempo do que a Solimar, só 29 anos, viu, Solimar? Você está com 30 aí, né, na área, eu estou só com 29 anos. Né? Mas muito bem, vamos estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, então. E o senhor Sérgio Cleto, seja bem-vindo, querido, compondo finalmente o nosso time de debate de hoje. Como vai? Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Revendo a Ivana, uma amiga que trabalhou comigo lá no Emílio Ribas, e ao lado de pessoas tão competentes. Vamos trocar experiência aí do dia a dia nosso, com todos os que estão aqui reunidos e os que estão nos assistindo. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Privilégio. Nós já temos aqui uma série de pessoas já assistindo a gente, né? Vocês que estão assistindo a gente podem escrever aqui pelo chat. Flávia, seja bem-vinda. Jaime, como vai, Jaime? Seja bem-vindo. Jaime, que já faz parte aí do nosso quadro de alunos oficiais do nosso curso de formação de praticantes do RPG. E eu já abro aí, Ivana, para você fazer as primeiras provocações e a gente vai interagindo aqui com vocês. Ok, Pavani. Acho que saúde nunca foi tão discutida no mundo como está sendo no momento, né? Com essa pandemia e todos os desafios que ela nos traz. Eu queria começar, porque não tem
como fugir deste tema pela pandemia, né? E queria que o pessoal conversasse um pouquinho, me contasse um pouquinho o que está sendo a pandemia e a gestão na experiência de vocês, né? Quer dizer, antes até da gente começar, falando um pouquinho com o Sérgio, ele falou, olha, de repente, de 10 leitos passamos para 60. Puxa vida, né? Como é isso? Conta para mim, Sérgio. Tudo isso começou há um ano, né? Atrás, a gente teve o primeiro caso. Na atual conjuntura, na atual data, na data, né, disso, eu estava na diretoria da UTI, na diretoria de enfermagem, né? Não do hospital, da diretoria de enfermagem da UTI do Emílio Ribas. E o Emílio Ribas acabou sendo o grande foco por causa de toda a estrutura que lá foi montada numa reforma em relação à pressão negativa, a uma UTI devidamente equipada. Então, como um alvo de governamental mesmo e de referência para a doença infecto-contagiosa, ficou como o hospital que provavelmente acolheria os primeiros pacientes. E por experiência anterior de outros surtos e outras, não pandemias, mas de outras epidemias que eu pude vivenciar, imaginei que ia ser uma coisa parecida com as outras, como recentemente, né, há 3 anos atrás, a gente teve da febre amarela. Íamos aumentar um número de casos, porém não conseguíamos ver isso, a proporção que se tomou e que se toma até os dias de hoje. Na atual circunstância, nós tínhamos apenas 12 leitos no Emílio Ribas, porque passamos por uma reforma, ainda no hospital ainda está com metade somente da sua capacidade física reformada, e tivemos que parar todas as reformas, reativar enfermarias e leitos que estavam já entregues para a reforma, e uma ala inteira que estava reformada, que a ideia era entregar somente no final da reforma, virou a possível, não digamos salvação, mas a possível na atual conjuntura era o que o governo tinha para oferecer. Aí fomos reunidos e falamos, seremos a referência. Como? Com 10 leitos? 12 leitos, no caso, mas um era rotativo? Não, vamos abrir mais 20, vamos entregar 20 leitos. Eu fui dar uma olhada nos 20 leitos, os 20 leitos estavam lá mesmo, entendeu? Mas sem cama, sem monitor, sem os devidos equipamentos. Até aí veio a proposta governamental, a gente entrega tudo isso muito rápido, tá? E recursos humanos, não é igual uma linha de produção que a gente pode aumentar a produtividade, mas mantendo o mesmo quadro de recursos. Então, como a gente conseguiria esse recurso? Bom, aí esse questionamento veio e isso aí ficou por parte de um outro gestor, que é o gestor do hospital, que é o Dr. Luiz, junto em parceria com a Secretaria de Estado, e coube a nós, da enfermagem e equipe médica, montar os leitos devidamente adequados, seguros, para poder receber pacientes. E em 15 dias entregamos mais 20 leitos de UTI, nunca ouvi isso, e em questão de 40 a 50 dias nós entregamos mais 10 leitos, ao totalizando 40 leitos. Depois, com mais um período curto de tempo também, tivemos aí, chegamos a ter 60 leitos. Depois reduzimos para 50 leitos, que é o que nós estamos trabalhando até hoje, 50 leitos. Mas no decorrer da conversa eu posso esclarecer melhor em relação às dúvidas, como que foi. Mas garanto que foi na base do pânico, tá? Alan, você acha que o Sérgio inovou? Então, né? Eu tô distante agora assim da linha de frente, não estou mais dentro de uma instituição de saúde, mas pelo que eu percebo é realmente esse movimento que o pessoal tá fazendo, né? Quando a gente fala de inovação, as pessoas acham que é inventar a roda, aquele eureka. Na verdade, não é. Inovação é quando você implementa alguma coisa que você ainda não tem. Então, se ele não tinha e começou a fazer, certamente isso é uma inovação, né? Solimar, e as pessoas, Solimar? Diga para mim como é que como estão as pessoas reagindo a isso tudo?
A nossa experiência lá no HC foi um pouco parecida com a do Sérgio, numa proporção um pouco maior, porque é um hospital maior, mas o Instituto Central, que é o instituto que eu atuo, ele foi inteiro transformado num covidário. Então, foram 900 leitos, sendo que nós ficamos com 300 leitos de UTI, e esses pacientes foram todos transferidos para os outros institutos do HC. Então, foi uma loucura, porque nós transformamos 900 leitos para atender pacientes de Covid, e que realmente ocuparam esses leitos, inclusive os de UTI. E o nosso atendimento, claro, além dos pacientes e além dos familiares, que nós fizemos um atendimento muito abrangente a todos os familiares, a gente atendeu as equipes que também entraram em todo esse pânico de um desconhecido. Nós também imaginamos e fizemos mais ou menos essa analogia com a febre amarela, como o Sérgio comentou, mas assim, a febre amarela foi uma cosquinha perto de tudo que aconteceu. Então, vocês acham, gente, que é isso mesmo? A inovação acontece quando uma catástrofe nos vem? Você acha que esse processo da Covid ele é alavancador do processo inovativo? Sim, nós ganhamos 20 anos no processo inovacional? Tem que ser assim o processo? Por que é assim? Por que a gente não consegue promover a inovação num ambiente seguro? Tem que ter uma cataclisma para a gente fazer isso. Eu não acho que tem que ser assim, mas que eu acho que faz acontecer, faz. Eu acho que no serviço público, especificamente, acho que a gente tem um know-how de trabalhar para apagar incêndio, né? Eu acho que esse é o nosso... A gente sabe fazer isso de alguma forma, né? Então, eu não acho que tem que ser assim, mas que faz a gente transformar muitas coisas, faz. Eu acho que tem caminhos que a gente percorreu aí que não tem volta, com relação à tecnologia, atendimento, o senhor concorda? À distância. Você concorda, Sérgio? Você acha que o cataclismo é um alavancador do processo inovativo e da própria melhoria da gestão? A gente se mexe por conta disso? Talvez eu não concordaria um ano atrás, mas acredito que a situação fez com que eu mudasse o meu conceito, porque tínhamos a situação, certo? E com toda uma pressão de mídia governamental, e que nem a colega Solimar falou, dando um outro exemplo, quando colocava uma determinada situação para nós resolvermos o problema que já estava sendo instalado, nós pedimos, acho que nós conseguimos fazer isso em 15 dias. O gestor olhava para nós e falava, vocês têm 3 dias, entendeu? Então, assim, aí o que acontece? O foco muda. Então, talvez no dia a dia, no cotidiano, o foco ele é muito dividido. Neste caso, especificamente, o foco mudou. Então, todo o seu conhecimento, todas as suas ações e atitudes são direcionadas para esse determinado foco. Eu acredito que isso aí contribuiu muito. E aí, você tendo essa dedicação praticamente exclusiva, alavancou, de certa forma, de a gente chegar onde chegou. Mas ainda... hoje, com certeza, várias etapas desse processo, eu particularmente faria diferente. Daria para ter sido melhor, mas sem a experiência anterior, não deu. Nós fizemos o melhor no momento. Entendi. É o que eu sempre digo, o feito, ele vem antes do perfeito, né? É um dos alicerces do RPG. O RPG tem um alicerce que diz isso. O feito precisa vir antes que o perfeito. Se a gente quiser a perfeição na primeira hora, nós não vamos chegar lá. Não é por aí que a banda toca. Esse é um fundamento, é um alicerce, né? O RPG é formado por 13 alicerces e 14 pilares. Um dos alicerces é o conceito de o feito vem antes do perfeito. O que você acha, Alan? Você acha que, de fato, é assim mesmo? É o cataclisma que promove a inovação? Ou a gente conseguiria fazer a inovação nessas circunstâncias não cataclismáticas? Deveríamos fazer, mas a gente não faz. Para a gente sair da zona de conforto, eu falo que a gente tem 2 estimuladores. O amor, a paixão por fazer as coisas,
vê as coisas funcionando muito bem, com qualidade, com segurança, só que isso, de repente, não é tão atrativo. E tem um outro que chama dor, né? Então, quando a água bate em algumas regiões que não deveriam bater, as pessoas se incomodam, né, e começam a fazer, que também não é ruim, mas eu acho que, pelo amor, deveria ser muito mais adequado. E eu concordo plenamente quando você fala que o feito vem antes do perfeito. Eu vou adotar essa frase porque eu uso uma analogia. Vamos pegar um negócio quadrado, põe para rolar, que com o tempo, com o uso, vai ficando redondinho, vai ficando bonitinho, né? Eu falo que fica muito tempo pensando para fazer bem feito e, de repente, não sai do planejamento e falta, muitas vezes, ação, né? Então, eu tenho certeza absoluta que os gestores sabem que precisam fazer alguma coisa, mas não faz porque está atolado num monte de outras coisas e acaba não priorizando tudo isso daí. Você sabe, Ivana, eu queria ouvir você um pouquinho também no seguinte sentido. Quando a gente criou o RPG significa, senhores, referenciais de exemplaridade da primazia da gestão. E ele foi construído para empresas que prestam serviços ao público. Sejam elas um hospital, seja ela as Forças Armadas, todos trabalham para que prestar serviço ao público. Não é tipicamente de uma indústria, são empresas que prestam serviço. E a gente acha que um dos fatores, um dos motivos que fez a gente parar com a palavra qualidade ou a palavra excelência, são duas palavras que a gente não usa nos RPG, e eliminarmos também a palavra alta direção. A gente também não fala de alta direção, não existe esse termo no RPG. Por quê? Porque a gente acha que esse é o problema das organizações. O problema delas é uma excelência que nunca virou excelência. Tem um monte de exemplo aí de empresa que foi reconhecida como excelente e tem os seus executivos presos por diversos motivos, ou cataclismas ambientais, ou ainda campeões de reclamações em locais como Reclame Aqui. O que a gente acha, na verdade, é que a inovação ela deveria vir por outros meios, mas não vem por causa dessa ausência de um referencial que empurre isso. A gente não pode mais depender do bom humor ou da boa competência dos seus gestores. A gente precisa, eu costumo dizer assim, a gestão precisa vencer os gestores. Porque o gestor bem-aventurado, bem preparado, ele estimula o processo e vai. Mas tem uma pancada de gestor que, infelizmente, não tem essa característica. E é levado pelo ambiente. O ambiente é que o formata. E a gente acha que o RPG tem que ter essa função. A gestão tem que adotar um referencial e obedecer a ele. No como fazer, eles serão inovadores, mas no que fazer e no porquê fazer, não. O que vocês acham disso? E a Ivana, que conhece o RPG, o que você acha disso? Eu vou falar para você, Pavani, que quando eu fiz com você o curso e você me trouxe esse conceito da holacracia, eu fiquei bastante impactada e pensando como é que este moço me fala de trabalhar com área pública, por exemplo, né? E me fala de não ter um ambiente onde a hierarquia tradicional funciona, né? Onde, de forma tão burocrática ainda, é que as coisas se movem dentro do serviço público. E aí, a hora que você apresentou isso, eu falo, olha, aqui é a grande virada, né? Ou a gente aprende a trabalhar com equipes, né, em células, valorizando o processo e valorizando a integração, a multifuncionalidade, ou a coisa não vai andar. Aí nós vamos ficar sempre dependendo mesmo das catástrofes para a gente se mover, né? E eu concordo com o Alan, a gente não precisa ficar lá se movendo pela dor, vamos na paixão, gente, paixão é muito mais gostoso. Então, a gente precisa começar a virar essa chavinha, independente se é área pública ou não, né? E aí, Pavani, se você me permitir, eu vou emendar uma outra pergunta para eles, juntando com essa, que é dizer assim, olha, o SUS, no fim das contas, com todo a agonia que a gente vem vivenciando aí do Sistema Único de Saúde, é o que vem
de alguma forma, dando alguma resposta para essa pandemia, não é? Sabe a história do ruim com pior sem? É mais ou menos isso. Hoje, o SUS, ele, de fato, ele ganhou um significado, talvez, de sensibilizar a população para a importância da estruturação desse sistema de forma efetiva, como nunca antes, né? Conceitualmente, a gente sabe que ele é perfeito, né? Ele integra as unidades, ele faz o público e o privado trabalharem numa engrenagem harmônica, né? Ele fala de regionalização, de universalização, de equidade, assim vai. Mas eu pergunto para vocês o que é que falta para a gente pôr esse SUS para sair deste caos, vamos dizer assim, e efetivamente funcionar como está lá no papel, na lei, como tem que ser. E posso falar? Pode. Já eu vou inserir um convidado especial aqui, um intruso que eu convidei aqui, que é o Jaime, que participou da nossa última reunião. Eu boto aqui para ele falar um pouquinho sobre os RPG que ele começou a inserir-se nesse processo. Mas fala aí, Alan, daqui a pouco eu boto o Jaime no processo aí. Tá bom, eu concordo quando eu falo que o SUS, de fato, é um sistema abrangente, com acesso universal, né? Mas eu também acho que a gente vai ter aí um novo sistema de saúde trans, né? Já está ocorrendo a transformação, mas pós-Covid, né? Então, aí, a Ivana perguntou o que está faltando, né? Eu acho que falta algumas mudanças importantes em investimento em pesquisa, em tecnologia, qualificação da força de trabalho. Falta também uma mudança importante em relação à oferta dos serviços de saúde, ao acesso a esses serviços. Mas, apesar de todas as dificuldades, é um sistema que tem trazido resultados exemplares, né? E acho que uma outra situação que precisa ser considerada é aumentar a cooperação entre as instituições de saúde pública e privada. E a gente viu que a pandemia favoreceu ainda mais, né, essa cooperação. Uma coisa que sempre ficou meio em segundo plano, né? Ou quando ocorria, tinha muitas críticas na sociedade, né? Como que uma instituição privada, de repente, vai fazer gestão de um setor público, né? E a gente vê diversos casos exitosos nesse sentido, sendo muito mais resolutivo. A Solimar, eu sou especialista em gestão, Solimar, e ao longo da minha trajetória, 30 anos de consultoria na área de gestão, eu senti que a grande lacuna era comportamental. A maioria das pessoas não precisava fazer treinamento, precisava fazer tratamento mesmo. E eu fui fazer medicina, querida. Eu fui me estudar ciência do comportamento. Eu fiz uma pós-graduação em medicina do comportamento na Unifesp. Você não acha que a lacuna é comportamental, não é técnica? Você não acha que o povo está doidinho? Eu acho que trabalhar com saúde é muito difícil, né? E trabalhar, se a gente for falar saúde de uma maneira geral, trabalhar com saúde dentro do serviço público, ele é adoecedor também, né? Então, eu concordo com o Alan, eu acho que todas essas áreas, elas precisam de investimento, mas o investimento no profissional, quando você fala comportamento, é exatamente isso que eu penso, é um investimento no emocional do profissional, porque é o que, de alguma forma, motiva todas as outras ações. Você pode ter a parte técnica muito bem desenvolvida, mas emocionalmente isso pode esbarrar em alguma questão. E é difícil trabalhar isso dentro dos serviços, né? Porque isso fica meio invisível. Ele aparece, mas ele, ao mesmo tempo, ele é invisível, né? Ele é sistêmico, mas ele fica invisível, né? É o investimento necessário.
E você acha que as empresas investem nisso? Ou é uma lacuna? Ou pulam esse assunto? Ou tratam com amadorismo isso? Eu acho que no serviço público é uma grande lacuna. Eu acho que existem muitas iniciativas pontuais, mas elas são muito pulverizadas. São amadoras, na minha opinião, são amadoras mesmo. Uhum. O que a gente vê por aí normalmente é um departamento de pessoal, né? O pessoal faz muito bem a gestão de pessoal, né? Pensando aí, folha de pagamento, essas coisas, não sei o que, tá? O que falta mesmo, acho que é gestão de recursos humanos, gestão de talento, tem tantos nomes para isso daí, né? E aí a gente fala muito agora da exaustão física, mental dos profissionais de saúde. E a OMS trouxe aí como tema em setembro do ano passado, a gente tem que pensar num ambiente favorável, num ambiente mais saudável para as pessoas atuarem, né? E trazerem melhores resultados. Então, as pessoas já estão ficando mais loucas agora, por conta de toda a pressão que está ocorrendo aí por conta da pandemia, né? Sérgio, me fala uma coisa, porque a gente está falando aqui do caos, o caos ajuda a gente a inovar, mas os indicadores que a gente trabalha hoje, que são os indicadores clássicos da saúde, quando a gente trabalha os indicadores clássicos da saúde, né, eles são suficientes, né? As informações hoje que a gente precisa para, por exemplo, o cenário real dessa pandemia, a gente tem informação organizada para tratar isso, né? O quanto que é esse caos? A gente consegue medir isso? Joana, eu vou tentar fazer um link com também o que o Orlando estava falando do Dr. Orlando estava falando do SUS, tá? Só para complementar aí, eu acho que a Solimar e o Alan explanou bem, foi bem complementado pelo professor. O SUS, vou falar, não é uma novidade, não existe no mundo coisa tão bonita quanto o SUS no papel, ele é perfeito. Pouca gente sabe disso. Eu sou fã do SUS, o mundo é fã do SUS, certo? Vários países de primeiro mundo que a gente inveja, eles vêm tentar pegar o nosso programa para poder colocar aí nesses países, mas acredito que nesses países mais sérios possa ser que funcione bem. A gente tem aqui a realidade nossa da vacina, por exemplo. O Brasil hoje tem uma logística para fazer a vacina pelo SUS, que em 40 dias, acredito que no máximo 2 meses, nós, com vacina, conseguiríamos imunizar a população do Brasil inteira. E a gente fez 4% em praticamente 45 dias, porque nós não tínhamos o recurso. Nós temos a logística, temos o pessoal, mas não temos o recurso. Eu acho que a grande falha do SUS não está no fim, está nos gestores de começo. Porque eu acredito que se todos os recursos do SUS fossem geridos pelos gestores hospitalares, tem bons gestores no SUS. O grande problema é que a burocracia não permite com que a gente faça gestão. Às vezes, simplesmente, o governo deixa para a gente lá um equipamento que vale 5 milhões de reais, a gente não tem um médico que faça esse equipamento, nós não temos a equipe que manuseia esse equipamento, tipo como uma ressonância, uma tomografia ou qualquer outro dispositivo. Então, as compras, acredito que a nível macro, elas são formalizadas totalmente errada. Tipo assim, talvez não venha a necessidade final, entendeu? Veio uma necessidade global, certo? E eles começam a distribuir. E o processo de gestão, de aquisição, é difícil. Às vezes o hospital, dou exemplo, não do hospital onde eu trabalho, mas de vários hospitais públicos, ele tem todos os recursos possíveis, até os equipamentos, os recursos humanos, mas os processos impedem, por exemplo, que esse processo ande. Então, é sempre simples como aquisição. O SUS é governo. Governo, para poder adquirir qualquer tipo de material e equipamento, tem processos. São processos lerdos, eu acredito que muito mal elaborados. A gente fala assim, mas esse processo aí, do jeito que está no papel, você faz ele em 15 dias. Você não faz ele em 15 dias, pode colocar mais um 0. O 15 dias, que era para gerar o processo, vai 150 dias, entendeu? Assim, 3 meses, se a gente conseguisse fazer um processo de aquisição de material em 3 meses, eu garanto para você que estava lindo, certo? Mas não conseguimos.
Então, como é que nós fazemos uma logística para 3 meses se o material demora 6 meses para chegar para a gente? Então, então, isso atrapalharia muito. Acredito que se mudasse o formato macro, eu acredito que o fim, os gestores dos hospitais conseguiriam fazer um melhor trabalho, até porque teriam pouco recurso. Talvez aí os grandes recursos são vislumbrados nos governos que estão no topo. Ivana, em relação aos indicadores de qualidade, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com a dona Terezinha, com você também, lá no CQH e depois na FMQ. Eu acredito que os indicadores eles são essenciais não só no privado, certo? Eles são essenciais em qualquer serviço de saúde. Não tem como você ver o seu serviço se você não tiver os indicadores para você ter uma posição em relação ao que está sendo bem feito, ao que está sendo mal feito, ao que pode melhorar, certo? Onde acertamos, onde erramos. Então, isso existe. O grande problema é que eu fico impressionado como no estabelecimento público, praticamente 50% dos profissionais que trabalham em estabelecimento público trabalham em estabelecimento privado. Eu não me conformo quando eles fazem o mesmo os indicadores, porque os indicadores de saúde do hospital público é o mesmo do privado, certo? Nós não conseguimos buscar as acreditações por um problema de viés mesmo do serviço público, mas a qualidade do serviço público poderia ser executada no formato de indicadores igual ao privado. E os mesmos profissionais que trabalham no privado, trabalham no público e não conseguem implantar. Eu fico com esse questionamento há muito tempo. Onde está o erro? Os gestores têm vontade de implantar, mas qual que é a dificuldade? Eu não sei se barra num processo de qualificação, como o Alan falou, certo? Ele colocou bem. Será que o servidor público está bem qualificado? Será que os programas disponibilizados pelo governo para os hospitais são bons? Por exemplo, eu conheço o sistema do governo de São Paulo de prontuário eletrônico, de informatização, que é horrível, comparado com o do privado. Não funciona, entendeu? Infelizmente não funciona. Como é que eu vou gerar indicadores para um sistema de informação que não funciona? Eu acredito que se o governo federal ele reservasse 10% do investimento que ele faz com as plataformas tipo a Receita Federal, que é maravilhosa, eu acho que não existe nada dentro do nosso governo público que tenha uma estrutura tão boa como a da Receita Federal, se 10% daquilo ali tivesse no hospital, nós teríamos uma comunicação global assim, do Brasil, né? Então, eu acredito que falta essa ponta de visão, não tem os investimentos tecnológicos necessários e com qualificação. O hospital privado, ele incentiva a qualificação, o hospital público, ele não incentiva a qualificação. O servidor público, infelizmente, ele se forma, ele estabelece no seu trabalho e e ali se estaciona. Tinha que ter alguma forma com que fizesse com que esse profissional evoluísse. Os indicadores são necessários, mas eu acho difícil ainda, mas ainda é um sonho de colocar. Alguns funcionam bem, principalmente os que envolvem dados epidemiológicos, como controle de infecção hospitalar, como letalidade, e alguns funcionam muito bem, Ivana, mas alguns ainda nós temos muitas dificuldades da implantação. E o pior dessa coisa toda, porque aí eu já vou provocá-la para você continuar, é que nunca a gente falou tanto de tecnologia ou saúde 4.0 como nesse momento da pandemia, né? E aí eu pergunto para vocês, é uma realidade no Brasil, saúde 4.0? Então, antes de responder isso daí, só vou fazer um pequeno complemento no que o doutor Sérgio falou, né? Falei, qual é o problema, né? O que está acontecendo? Na minha avaliação, acho que tem muito mais quantidade de indicadores do que qualidade, e a qualidade dos dados obtidos e das informações para serem analisadas. Isso realmente acho que está faltando. Falta um gerenciamento adequado desses indicadores, definição dos responsáveis, uma estrutura de hierarquia desses indicadores. Os gestores não conseguem identificar o que é um indicador de causa, o que é um indicador de efeito. Aí, maravilhoso. Isso não está associado a um método gerencial. Então, como que eu faço a melhoria, né? Eu falo que o básico, o mais simples, é o PDCA. As metas não são alcançadas, ninguém faz nada,
né? As análises críticas, as reflexões, é sempre uma desculpa, uma explicação, um muro de lamentações. E pior de tudo, isso ainda não virou uma rotina, é uma obrigação. Chega o dia mágico, dia 10, dia 15 de cada mês, ele preenche uma planilha, preenche um sistema e pronto, acabou, entreguei, ninguém vai me encher as paciências e próximo assunto. Passou o mês inteiro sem usar aquilo para fazer gestão. Então, talvez, doutor Sérgio, acho que o problema está aí dentro desse buraco. Mas... O indicador, ele faz parte do referencial temático número 2 do RPG. A gente fala dele com muita profundidade. Você tocou num ponto super importante. O Neville está falando aqui, está assistindo a gente, música para os nossos ouvidos. A gestão dos indicadores nas organizações é absolutamente amadora também. E olha, não era para ser, porque tem muita tecnologia e literatura disponível, mas as pessoas não fazem. O nosso documento talvez seja o documento mais completo sobre gestão dos indicadores. O indicador serve para quê? Para indicar a dor da organização, não é isso? Para indicar a dor, e a gente não usa isso. E o que você falou aí é absolutamente relevante. O que a gente vê nas organizações são os indicadores de efeito. Controlam os efeitos das coisas. Os indicadores de causa, essa estrutura de causa e efeito é absolutamente lacunar, não existe isso nas organizações, e é uma coisa que não era para estar tão amadora assim. A gente vê isso acontecendo recorrentemente. No nosso referencial temático 2, a gente trata isso com muita profundidade. Talvez nosso seja o grande diferencial, depois da holacracia, tem algumas coisas, mas é uma das grandes diferenças que nós temos. Lidamos com o indicador de uma maneira muito profunda. Eu vou acrescentar aqui na nossa galera o professor Jaime, médico, para participar aqui também do nosso papo, que ele participou. Vai ser legal ele falar um pouquinho do que foi a nossa primeira reunião. É o único que teve nas duas, e já teve no grupo, já fez a primeira aula do curso. Acho que é um bom participante aí. Seja bem-vindo, senhor querido Jaime. Estamos em 6 no grupo. Bem-vindo, Jaime. Mas Ala ainda tem uma pergunta para você aí, hein? Que bom tá aqui com a gente, Jaime. Muito bom. Está na mente. Legal, Salve, é um prazer aprender. É um prazer aprender com vocês, Ivana, Pavani, Alan, Solimar, que fazia tempo que eu não via. O Sérgio, a gente já teve a oportunidade para atuar aí juntos em vários ciclos de avaliação, né? E é um prazer estar aqui com vocês, aprender. Agora, Pavani, eu sou suspeito, porque eu já sou fã, eu já sou aluno, querido, então... Obrigado. Já baixei aqui os RPG, já comecei a estudar, fantástico realmente, são os referenciais, é um exemplo muito vivo da inovação e do aprimoramento, né? Porque realmente você e seus coautores aí foram fantásticos. Obrigado, viu, por confiar na gente e por estar fazendo o nosso curso. Depois eu queria que você falasse também, deixa o nosso colega terminar o conceito que ele ia falar, mas eu quero que você fale do game, que nós vamos ter um game agora na quinta-feira. Eu queria que você falasse a experiência sua de jogar o game. Mas fala lá. Ok. Bora lá. Então, a Ivana perguntou se a saúde 4.0 é uma realidade no Brasil, não é isso, Ivana? Eu acho que é, sim, de verdade, né? Já é uma realidade, assim, acho que é muito mais uma questão de adaptação do que realmente de preparação. A gente já vê aí telemedicina, monitoramento de pacientes por meio de alguns dispositivos ou aplicativos no celular, a gente vê prontuários eletrônicos associados a um sistema que está na nuvem, então consegue acessar isso de qualquer lugar, a gente vê inteligência artificial monitorando, acompanhando alguns indicadores hospitalares, e assim, antes mesmo da equipe sinalizar ou perceber alguma coisa, esse sistema de inteligência artificial já está apitando, aqui de repente vai dar errado, vai dar ruim, né? Então, nesse sentido, acho que já é uma realidade. Mas, certamente, assim, tem muita coisa ainda para a gente fazer. Acho que para transformar toda a rotina médica, tem um caminho longo para ocorrer, né? A gente fala que, eu pelo menos acredito que as instituições de ponta, aquelas de primeira opção, são as que têm acesso a esse tipo de recurso. Agora, vamos pensar numa instituição que está
longe dos grandes centros, né? Como é que consegue ter acesso a tudo isso aí? Um paciente que, de repente, nem tem acesso a um dispositivo móvel, não tem acesso à internet, então acho que tem um caminho longo para ser feito aí, né? E, nesse sentido, eu li outro dia, no começo desse ano aqui, o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia lançaram uma câmera da saúde 4.0. E aí, exatamente, com a missão, com o objetivo de trabalhar esse tema, tecnologia para o sistema de saúde. Eu sei que tem um planejamento aí nos próximos 5 anos, investimentos de bilhões de reais, com o objetivo de trabalhar uma consulta mais adequada na atenção primária, e a gente vê que esse assunto está super forte agora, né? Trabalhar, eu não lembro agora, mas era, acho que resumo da atenção hospitalar, medicamentos, exames, assim, bom, tem uma série de coisas que o Ministério da Saúde e da Ciência e Tecnologia vão trabalhar aí nos próximos anos. Eu concordo totalmente contigo, e você me traz a reflexão de que, assim como a saúde 4.0, precisa de uma aproximação das reais necessidades, né, da população. Eu não posso sair por aí simplesmente fazendo consulta virtual para quem não tem internet, por exemplo, né? Todo o resto me passa aqui um pouquinho a sensação da necessidade de dizer aqui o quão é importante conhecer a necessidade da sociedade em relação à saúde, adaptar a gestão e as organizações para atender a essa necessidade, organizar as unidades de saúde focada no usuário, né? Então, enfim, eu acho que essas coisas estão todas interligadas. Vamos, até, e nosso game trata de tudo isso, não é? Tem, acho que aí, uns 3 passos antes para a gente trabalhar, né? A gente fala da relação médico-paciente, né? Até para a gente manter um acompanhamento contínuo da assistência. A gente sabe que isso se perdeu ao longo do tempo, né? Então era só para fazer mais um comentário. Mas conta aí, como que vai ser esse esquema aí do game, que eu fiquei curioso. O Jaime pode falar um pouquinho desse game, que ele participou na última live, ele foi um dos que primeiro se inscreveu, e tem acho que pode contar um pouquinho como é que é. Bom, eu achei a questão do game, primeiro, uma ferramenta fantástica para disseminação, né? Dos conteúdos aí relacionados à inovação. Um trabalho de pesquisa muito, muito, muito bom. Vocês estão de parabéns, porque é impactante você participar e se deparar com situações reais, né? Com situações muito atualizadas do nosso segmento aí da saúde. E assim, um momento de descontração, de game mesmo, né? De interação entre as pessoas, é fantástico, vale a pena. Ele é um game, senhores, que a gente leva 2 horinhas para jogar, mas ele é bem divertido. Vocês vão navegar, ele é didático, pedagogicamente instrucional, né? Porque ele ensina, mas ele permite que nós tenhamos visões diferentes. Fala, pô, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Nunca tinha pensado nele. Ele é um inspirador. É um inspirador que, de uma certa forma, que a Andréia está falando aqui também. Andréia. Aí, ó. O game é bárbaro, traz conceitos de forma leve. A Andréia também. Andréia, se você quiser entrar também aqui, me fala que a Ivana te dá o código para você entrar aqui. Nós podemos aqui, a gente pode entrar qualquer pessoa que já tenha participado das coisas com a gente. Porque o game ele é muito, muito bacana. São 8 pessoas só que cabem na nossa sala para a gente poder jogar. Então, quem puder se inscrever, está aí o link, né? Eu já coloquei o link aí. Inscrevam-se, não só vocês que estão assistindo, mas a sua equipe, que se você não puder vir na quinta-feira, inscreva alguém da sua equipe, né? Acredito que vai ser bem... A Andréia não quer vir porque ela está descabelada. Esse negócio de câmera todo mundo sabe onde as pessoas estão. Não sei se vocês viram uma jornalista, falei isso aí lá no outro coisa, vou falar aqui também.
Teve uma jornalista que estava transmitindo uma notícia, não sei se vocês viram, e atrás dela estava uma estante, assim, não, uma prateleira. E na prateleira, no meio dos livros, para escorar os livros, tinha um vibrador. Quer dizer, a gente sabe de tudo hoje, né? A gente vê onde as pessoas moram, o tipo de roupa, tá ali assistindo, o guarda-roupa abre. As e até qual é o hobby, né? Até qual é o hobby dos caras, os livros. É muito legal essa... É só para entrar, é bom que ela tem cabelo, e eu que não tenho. Né? Pode vir. Então, mas veja. Olha, ia ser muito bacana se André entrasse pelo seguinte: os 2 jogadores que mais competiram nesse jogo, Jaime e Andréia, disputaram ponto a ponto. O Jaime ganhou, né? O Jaime ganhou. E o Isso Jaime que eu ia falar, ganhou, minha e a Andréia adversária foi aí. conformada até agora. Mas o que é bacana no jogo é que a gente traz também exemplos reais. E aí a gente começa a perceber que esses conceitos da gestão são uma realidade para o setor saúde, né? Às vezes o pessoal fala, né, isso aí é bacana para a indústria, para não sei aonde, mas para a saúde não serve, né? E aí você vê lá com as organizações de saúde que perceberam a necessidade de trabalhar a inovação, estão tendo muito sucesso e contribuindo muito para o desenvolvimento da saúde no mundo, né? E o game traz esses exemplos reais. Então, senhores, vale muito a pena vocês participarem disso. E, olha, aproveitem para fazer inscrição hoje aí com o link do Pavani, porque são 8 pessoas só que a gente pode pegar cada sessão, né? E a gente só tem uma marcada no momento, porque o Pavani também está bastante comprometido com a trilha do RPG, e aí a gente vai precisar dar um tempo para fazer novas sessões, né? Então, bora fazer inscrição para a gente se divertir nessa quinta-feira, brincar falando sério, né? Que a gente traz conceitos aí bastante relevantes para fazer uma virada nesse setor saúde, né? É isso. Bora lá, Pavani, do que nós vamos falar agora? Bom, eu queria fazer uma provocação aqui, nós já estamos, você acredita, já estamos aqui há 45 minutos já conversando, né? Eu queria fazer uma provocação a vocês no seguinte, o RPG, ele tem 10 referenciais temáticos. O primeiro deles é gestão por processos, o segundo é indicadores, que muito bem o Alan se referiu, o terceiro é vendas e relacionamento com o cliente, o quarto é holacracia e cultura organizacional, o quinto é partes interessadas, o sexto é gestão da aquisição, o sétimo é gestão de pessoas, que fala de gestão de talentos, né? Mas a gente, na verdade, acaba falando de gestão do talentoso, e não da gestão do talento do talentoso. O oitavo a gente chama de liderança transformacional, o nono é arquitetura estratégica e o décimo é gestão da inovação. No terceiro referencial temático, a gente explora muito o atendimento. E a gente acha que no segmento público, especialmente na área da saúde, o atendimento é um foco extremamente, eu diria que nevrálgico, assim. Eu contei na primeira situação, na nossa primeira palestra, o meu case, porque eu tive um infarto em setembro de 2019. E eu contei o meu case do infarto lá. Mas antes de ontem, segunda-feira, eu tive uma outra experiência, Ivana. Olha que coisa, vou contar outra experiência. A minha experiência de uma pedra no rim. Essa porra dói demais. Vocês perceberam como ele é envolvido, né? Ele fica infartando, tendo pedra no rim, só para vivenciar. Só para vivenciar. Vocês sabem engajado, né? Paciente engajado. Paciente engajado. Eu me incomodo com essa palavra. Paciente é aquele que tem que ter paciência, é isso aí? Depende da instituição, né? É louco isso. Bom, e eu fui lá no hospital, novamente, no mesmo hospital onde eu fui internado em setembro. Eu fui lá, mas, gente, dói demais. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Eu não sei se alguém já teve crise. Dói demais. Dói demais. E é protocolo que as pessoas que estão invadem a frente dos outros. Eu sou uma emergência, certo? Muito bem. Fui tratado como tal.
senhor já fui lá na triagem, mas o que me incomoda, e eu queria ouvir a opinião de vocês, porque esse atendimento é o que eu acho que exala a gestão. Se o atendimento é bom, parece que tudo mais é bom. Se o atendimento é ruim, por mais que tudo seja bom, não parece que é bom. Né? E eu tenho, numa das leis do meu livro, As 30 Leis do Litígio, diz assim, parecer é tão importante quanto ser. É tão importante quanto ser. E aí eu fui lá, enfrentei o processo todo, mas eu precisava de um remédio para me passar a dor, porque dói demais. Dói demais. E eu senti, em determinado momento, a necessidade de fazer um escandalinho. Um escândalozinho. E no escândalo que eu faço, a coisa funciona. Mas o que eu precisava? Que alguém desse uma injeção que me aliviasse. A injeção acabou não aliviando, porque eu estava com muita dor realmente. Eu tive que fazer passar uma sonda para ver se eu conseguia urinar. Eu não consegui urinar, enfim. Mas sabe o que me incomoda? A calma E aí eu quero comparar uma atendente com a outra. E tinha que me aplicar uma injeção para me passar minha dor. E ela fazia, embora ela soubesse que eu fosse um caso grave e de emergência, porque dói demais, eu estava deitado no chão de dor, dói muito mesmo, eu não queria sentir essa dor de novo, eu já tinha sentido uma vez. A outra enfermeira fala assim, querida, vai logo, o rapaz está com dor. Quer dizer, uma comendo o rabo da outra, porque a uma não estava sensorialmente envolvida com a minha dor. O que vocês têm a dizer disso? Por que alguém é tão alinhado à minha expectativa e outro alguém é tão cagante para a minha expectativa? Isso não é gestão, senhores? Isso não deveria ser ensinado? Enquanto eles pensam na resposta, eu vou falar, tem dor pior, parto normal, cara. Eu imagino. Já disseram para mim que essa dor e o parto são parecidas. São 3 dores. Canal, dor no cálculo renal e parto normal. São 4, porque a dor de ciática também entra nessa... Vamos competidor aqui. Não, mas essa eu, sinceramente... E aí, por que uma? Ela veio aplicar a injeção com tanta tranquilidade, como se eu estivesse num ambiente tranquilo. E a companheira dela falou assim, querida, vai logo, ele precisa disso. Quer dizer, uma eu quase dou um beijo nela. A outra eu quase assassino ela. Quer dizer, por que essa diferença tão grande? Não é função do hospital alinhar esse comportamento? Mas eu acho que isso está completamente relacionado com aquela sua pergunta anterior. Exatamente. Né? Que é a formação, porque você trabalhando muitos anos dentro de um hospital, por exemplo, existe uma reação emocional que é de adaptação também, mas que é essa insensibilidade de alguma forma. Você se acostuma com essa dor do outro, que não é legal, claro, para o outro e nem para você também, né? Porque você estar insensível a isso também não é bom, né? E acho que passa através da... E teve um caso, deixa eu contar outro caso, vocês precisam ouvir isso. Uma pessoa estava lá há 2 horas para passar, não tem uma triagem? Ele estava há 2 horas lá já e ninguém tinha chamado ele para triagem. Aí ele foi para a menina, falou, querido, eu estou há 2 horas aqui, nem na triagem me chamou. A menina falou assim, deve ter chamado o senhor não estava aqui. Era o que ela falou. Aí ele falou assim, não, eu estou aqui o tempo inteiro, estou olhando essa porra direto aqui. Ficou bravo com ela. E ela não quis ver no sistema o que estava acontecendo. Falou assim, eu não vou ver nada. O sistema é o sistema, se o senhor quiser ver, o senhor procura o senhor. Ela ficou estrelada com o cara. O cara queria falar com o chefe dela. Mas não existe um chefe lá. Quer dizer, nem alguém para reclamar ele podia. E ela se aproveitou disso. Falou, não tem ninguém aqui para o senhor reclamar do senhor. É comigo e acabou. Eu não vou ver o sistema para o senhor. Ou o senhor espera ou o senhor vai embora. Foi o que ela falou para o cara. Caramba, foco 0 no cliente. Você vê, cara, esse não é o hospital, mas é aquilo que apareceu ali. Completamente inadequada. Eu sempre faço uma provocação quando eu vou ministrar os treinamentos, fazer as palestras. Se fosse alguém da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, você faria diferente? Né? Então, acho que o que falta é empatia. O que falta é empatia. É vocês colocarem na posição do outro e sentir as dores dos outros. E cuidado que vai doer.
Tá certo, a dor é sua e em você doeu, mas eu lá, enquanto profissional da saúde, eu tenho o dever e a obrigação de acabar, amenizar a sua dor. Isso faz parte de uma assistência adequada, né? E assim, no tempo correto, aquelas coisas que a gente sabe, né? Mas, de repente, falhou alguma coisa aí. E eu não sei o motivo, né? Pode ser competência, pode ser falta de processo, falta de gestão, não sei. Falta de processo. Por isso que o RPG, nessa parte, no subreferencial temático 3.2, a gente fala muito em relacionamento. Como que é esse relacionamento? E nós temos detalhes muito pontuais que a gente trata ali. É um jeito diferente de tratar atendimento ao cliente. Se quem puder fazer parte desse conceito, vai curtir o que nós temos para falar ali. Eu tenho um entendimento um pouco... Pode falar. Diga, Sérgio. Não, deixa eu falar, já concluir o raciocínio dele. Eu ia comentar que não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Que é bem diferente. Isso faz toda a diferença, né? Tá, então eu vou pegar essa linha de raciocínio, o foco do cliente. O cliente que procura saúde, agora eu vou meio que, Pavani, eu vou tentar ir de encontro com o que você falou, que talvez não para sua surpresa, isso acontece mesmo, todos os dias, isso está acontecendo agora em vários hospitais, vários estabelecimentos de saúde do Brasil e do mundo. Isso aí você pode ver até em seriados americanos que falam, retratam como que é o funcionamento. Então, entendendo um pouco relação, eu concordo com a Solimar, certo? Em relação a ser pessoal, e concordo com a Alan em relação a ser qualificação. Porém, dentro desse raciocínio do Alan, o que você procurou como cliente, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora. Minha esposa está grávida, nós fomos comprar um carrinho de bebê. Que gostoso. A menina ficou 3 horas para a gente chegar numa conclusão, sorriso do lado, e nós vimos, e olhamos, e corremos, e compramos, e saímos felizes. Olha só a diferença, gastamos e saímos felizes. Por quê? Porque é uma coisa que nos agrada. Você, quando foi para o hospital, você estava com dor, com medo, certo? Você quer que seu problema se resolva agora, porque se a menina não tivesse ido bem, eu ia em outra loja. Se eu não tivesse gostado do produto, eu ia atrás de outro. Você não, você estava ali e não tinha para onde. Você tinha que resolver o seu problema ali. E a Solimar falou bem em relação a uma coisa que acostuma. Tipo assim, a gente vai entender isso, por exemplo, num dispositivo. Que, por exemplo, quando a gente tem um dispositivo novo que alarma, o primeiro alarme todo mundo corre, o segundo alarme todo mundo corre, o terceiro alarme... Depois você vai se acostumando e vendo que aquilo não é tão assim. Ou seja, aqui você achou que não te atendeu tão bem, ela tinha certeza que você não ia morrer com essa cólica. Por quê? Porque ela viu isso durante a experiência dela várias vezes. Ela sabia que era uma emergência de dor, mas isso não acarretaria em um desfecho ruim. Diferente se você estivesse chegando com uma dor precordial. Eu garanto para você que a paciência dela, e da outra talvez pior, ia ser diferente. Porque ela deve ter também vivenciado experiências que a dor precordial ela pode evoluir com um desfecho muito ruim, que é o óbito. Então, em relação à dor, infelizmente, é pelo costume. Ela não consegue se colocar. Aí entra onde o Alan entra. Não é alguém da família, Alan. É ela se colocar no lugar. Porque o cliente mais chato que a gente tem na instituição é o profissional de saúde. Quando ele chega lá, ele olha todos os processos. Todos. Ele sabe. Aí ele mostra que ele sabe os processos. Você está errando aqui, você está errando ali, você está errando lá. E aí ele quer o acesso rápido, ele quer a medicação rápida, se ele colocar no lugar. E a outra, em relação à pressa, é a pessoa, talvez, que tem um pouco mais de vocação, mais de sensibilidade, ou também menos experiência, em relação ao seu caso especificamente. Então, e indo para o outro lado, falta processo. Porque a instituição, se os profissionais não trabalharem devidamente, a gente fala por linha de produção, igual o McDonald's, igual outros hospitais. Se você não atender bem, ou seja, aquela pessoa ali que está mais fria em relação a você, se ela for uma muito boa, eu ia entrar bem nesse ponto, eu, dentro do hospital, por incrível que pareça, lá a gente identifica quem são as pessoas qualificadas que eu gostaria de ser atendido. E essas, infelizmente, são as pessoas mais ranzinzas, mais brutas, mais grosseiras.
eu, fora, não gostaria de ser atendido por ela em relação a isso. Eu, a conhecendo tecnicamente, se eu fico doente, eu quero que ela, olha, você, aquela ranziza, aquela chata ali, eu quero que ela cuide de mim a noite toda, porque eu sei que ela é boa. Ela só é chata, mas ela é boa. Agora, como processo de trabalho, será que um gestor tira uma pessoa dessa, que é muito boa? Tira, porque o cliente é você, não é ela, entendeu? Então, aí tem que corrigir o processo. Essa pessoa, ela tem que melhorar, ela tem que, de alguma forma, melhorar. Então, é só uma vivência em relação a um pouco de experiência de atendimento que a gente viu, certo? E garanto para você que a gente aprendeu muito no último ano em relação a atender, porque eu nunca vi os profissionais de saúde tão sensíveis como eles ficaram no último ano em relação a essa doença propriamente dita, que é o Covid. Olha quem está aí, ó. Andréia! Chegou! Arrumou o cabelo. A nossa jogadora quase campeã. A nossa O jogadora cabeleireiro dela tá rápido pra caramba, Pavone. Olha isso. Seja bem-vinda, Andréia. Mas olha, antes até da Andréia contar um pouquinho a experiência dela aí no game, eu não posso perder um pouco a angústia daquilo que o Sérgio trouxe, né? Que é essa coisa da experiência, a vivência versus, né, a humanidade, não diria nem a humanização, mas a humanidade, né? Que é o que a gente pensa, né? O funcionário, o profissional de saúde é humano também, né? E aí é complicada essa coisa toda, porque se ele também ele se envolve demais nesse sofrimento, ele começa a não conseguir fazer o que precisa, né? É verdade, é verdade. Agora, se ele não se envolve, gente, é um horror. E aí, assim, eu não sei onde está o equilíbrio disso. É difícil, é difícil. Eu imagino que eu queria comentar que, necessariamente, ela não fez errado. Ela fez de uma forma. E aí acho que é importante a gente alinhar necessidades e expectativas, né? Que é um dos conceitos de qualidade. Mais atender necessidade, quanto mais atender expectativas, maior é o nível de satisfação em relação ao que está sendo prestado, né? E aí, nesse sentido, Pavani, você tinha uma necessidade, tem que acabar com a sua dor e ser tratado. E pior, você tinha uma expectativa, você quer ser o primeiro da lista. Porque a dor é sua, como eu falei, né? Então, normalmente tem um descompasso em relação a essas necessidades e expectativas. Porque necessidade está focado muito num desfecho clínico, né? Enquanto que a gente fala que a expectativa ela está focada em atendimento do que o paciente, o cliente deseja, né? Então, normalmente tem um descompasso nisso. Aí eu queria fazer uma comparaçãozinha aqui, que até gostaria da opinião de vocês, para falar de composição de equipe, né? Aqui na minha casa, eu, a mãe, o meu marido, que é enfermeiro, e 2 marmanjos, mas que um dia foram crianças, né? Um está com 24, outro está com 18. E assim, até hoje, de bebezinho até hoje, quando eles têm alguma dor, alguma coisa grave, eles vão sempre para o pai, porque meu marido, de forma fria, sabe o que tem que fazer. E eu não, eu fico gritando, eu fico chorando, eu fico correndo, eu fico rodando, né? Mas eu sou aquela que segura a mão, a que faz o carinho, a que fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, não morre não. Enquanto que o meu marido está lá, por exemplo, uma vez o meu filho, o mais velho, quando tinha 1 aninho, ele conseguiu engasgar com M&M, né? E aquele de amendoim, e a gente estava no restaurante comendo feijoada. E o meu marido sugou o M&M com a feijoada. Enquanto eu gritava no restaurante, que nem uma histérica, ele lá fazendo aquela coisa nojenta de sugar a feijoada com amendoim, com M&M, que eu não sei o quê, e o menino está respirando por causa disso e vive até hoje. E aí eu falo assim, olha, a combinação perfeita é esse pai que sabe o que tem que fazer e faz aquela coisa nojenta, que muitas vezes é nojenta, né? Porque o ser humano, quando você tem que mexer com sujeira, com fezes, com urina, com não sei o quê, com sangue, e ele faz. Mas
precisa ter a mãe, aquela que segura a mão e fala assim, eu te amo, eu estou aqui, nananana. Como É o é que se... equilíbrio, o yin, o yang, a razão e a emoção. É isso daí. Como é que se compõe essa equipe? Não, não é simples, não. Não é simples. Por isso que é uma questão muito séria a ser trabalhada com muito profissionalismo. Não pode ser tratado com amadorismo. Eu só acho que é tratado com amadorismo. As pessoas acabam delegando ao estilo da pessoa esse tratamento, esse atendimento, e não se preparam o estilo do hospital. Né? Só para complementar, além disso, esperam que a própria pessoa mude sozinha. Exato. Como se ela tivesse que perceber isso e mudar. Né? E às vezes não dá. Não faz. Andréia, quer falar alguma coisa, querida? Que você tá, a imagem é ruim, você não está conseguindo... parece uma foto e não uma imagem da sua câmera. Vê se ela consegue falar. Ela não consegue falar. Então vou tirar ela aqui para ela resolver. Enquanto a Andréia vai tentando, parece que o Sérgio queria colocar alguma coisa. Não, Ivana, só sem querer eu cliquei aqui e não estou achando mais ninguém, peraí. Só estou ouvindo. Mas... Hoje, voltou. A telemedicina, né? A telemedicina é uma realidade hoje. Só aconteceu a telemedicina por quê? Por causa da impossibilidade da gente ir a um médico. E aí os médicos estão vindo até nós via ferramentas como essa que nós estamos utilizando aqui. Você vê que uma ferramenta como essa permite um bate-papo longo, absolutamente genuíno, sem nenhuma perda de conteúdo, né? Se a gente tem uma boa internet, óbvio. Quer dizer, é uma coisa que já estava aí há muito tempo disponível. Eu faço faltava, né? Homologar, aprovar aquele samba né, para poder aprovar tudo isso, não, que não sei o quê. E de repente está aprovado, está valendo, e vamos que vamos. E é ótimo, é maravilhoso. Leva medicina para os cantos onde não tem, as pessoas não podem chegar. Né? Vamos falar aqui em São Paulo, né, o trânsito que tem aqui, para ir até a Paulista, eu moro 3 quilômetros da Paulista, leva 50 minutos, 1 hora, 1h30 para chegar na Paulista, dependendo do horário. Caramba, é a coisa maravilhosa, tem que continuar mesmo. Home office também é um outro assunto que as pessoas vivem discutindo, são coisas que não voltam mais como eram antes, né? Tem que ser considerado daqui para frente, né? São legados. Muito bom tudo isso. Com certeza são legados. Dentro dessa catástrofe que a gente teve, esse legado ele vai ter que ficar assim e permanecer em relação... Eu acredito, até voltando lá atrás, Pavani, quando você falou em relação a situações que foram criadas, a gente tem medicina que é aplicada até hoje, que foi procedimentos que foram construídos e inventados em campo de guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, e se usa até hoje. A necessidade fez com que se fizesse alguns procedimentos que os médicos fazem até hoje, como passagem de acesso central, não existia até a Segunda Guerra, isso aí foi em campo de batalha que foi colocado. Em relação assim, com a saúde 4.0, vale para tudo, não só para o sistema de comunicação, como está sendo, como o sistema de equipamento. A pandemia veio mostrar, não só para os profissionais, mas para toda a população, o que o recurso tecnológico nos faz. Essa pandemia, 20 anos atrás, eu não tenho ideia do que seria, tipo assim, sem o recurso tecnológico que nós temos hoje dentro das terapias intensivas, isso Parece seria... Parece que até escolheu o momento certo, né? E essa tecnologia lá, ela é saúde também acompanhando o 4.0, como a telemedicina, em relação eu fui um contemplado, né? Eu trabalhei um ano inteiro na frente lá da pandemia, aí nas minhas férias, eu tomei vacina, soube porque eu quebrei o estudo, eu tomei vacina em agosto, certo? E em janeiro eu me contamino com Covid, entendeu? Nas férias, dentro do hospital não aconteceu isso. Então, eu vacinado, certo? Tive o Covid. E em casa, eu vou entre o que o Alan falou. Você vê como é que o conceito muda. Se falasse para mim, voltasse um ano atrás, e o que eu achasse da telemedicina, eu falaria, não, tem que ver. Sim, é claro, um oftalmologista,
tem algum um exame ginecológico de rotina, acredito que esse aí não vai ser substituído nunca, ainda, ou se vai ser, estou mais para frente. Mas, por exemplo, durante os dias que eu fiquei com Covid, em relação às queixas que eu tinha, eu não queria sair para não contaminar ninguém, certo? E tem a dificuldade que a Alan colocou. Eu tive 1, 2, se eu não me engano, 3 consultas por telemedicina. E vou falar melhores do que se eu tivesse presencial. Imagina. Melhores, gostei muito. Adotei ela dentro do meu conceito. E se eu for um profissional, que pode ser um profissional bom, você escolhe, é sem fila. Então, assim, eu acho que esse conceito veio para ficar. Pelo menos para mim, funcionou. E eu tenho ele como um novo conceito de adesão. A gente vê serviços de diagnóstico por imagem, por exemplo, um ônibus vai até o interior, faz lá uma série de exames de imagem, né, manda isso daí para uma central via sinal de rádio, em frações de segundo está lá, faz o laudo, dependendo do horário, manda para fora do país, é o pessoal da Índia que está fazendo os laudos, isso traz uma velocidade no período noturno, devolve para cá. Putz, maravilhoso tudo isso, muito bom. Não, você bacana. sabe Eu uma vou dar coisa só um exemplo. Desculpa, eu vou dar só um exemplo em relação... Como eu participei do estudo, eu vou falar aqui, é impressionante. Eu colhi o sangue, quando eu falei assim, eu sou voluntário, aí eu falei assim, não, a gente vai fazer uma coleta de sangue, primeiro para ver se eu incluo ou não. Eu falei, gente, mas eles vão colher o sangue até ir para o laboratório, até se ter a leitura desse... Demora, demora 3 horas, dentro do Emílio Ribas, no HC, em outros serviços, demoram 12 horas, talvez fica para outro dia. Foi impressionante. Ela falou assim, não, a leitura é feita em Curitiba. Eu falei, como? Meu sangue está aqui em São Paulo. Como que quem vai fazer a leitura é a ponta de Curitiba? Em 15 minutos. Só espera 15 minutos o resultado do exame de sangue que estava ali. Como ele foi lido lá? Então, muda tudo. Hoje em dia, você pode estar no interior, não precisa vir para São Paulo para fazer Foi muito bem colocado, Alan. Estou dando esse exemplo, porque tá certo que esse estudo é patrocinado pelos americanos, lá, pelos chineses, tem muito dinheiro envolvido, mas isso tem que chegar. Isso tem que ficar como legado. Isso existe. Isso não é mais um sonho. O prontuário único, por exemplo. O prontuário único, que na Prevent Senior, por exemplo, já é uma realidade. Você não precisa mais ficar guardando o seu... Está tudo lá. No lugar onde você for, em qualquer lugar que você for, o teu histórico está tudo lá. Isso é uma coisa relativamente fácil para fazer. A tecnologia é totalmente disponível para fazer. Então, e ainda... quem trabalha em rede, Pavani, isso é muito fácil. Muito fácil, muito simples. Agora, as instituições que não estão em rede, isso fica... Nosso sistema inviável, não conversa com nada. A gente já ganhou projetos maravilhosos, doações, a Ivana sabe disso, de pessoas que gostariam de ter o sistema de informação nosso por um bem maior. Seria bom para o Instituto, para poder gerar indicadores, e seria bom para o projeto, para o programa, porque nós somos vitrine. Não conversa, o sistema deles não conversa com o nosso. A gente chama Prodesp, eu não podia ter falado, mas não conversa, entendeu? É arcaico. Por isso que eu falei para você, eu só queria 10% da plataforma da Receita Federal, aquilo que existe lá. Coisa linda. Se você receber R$5 aí e a pessoa ela te lançar, você treca, não. Como essa informação chega para a Receita Federal e uma informação de prontuário a gente não consegue falar. E a Receita Federal, ela faz tudo. Como é que... Perfeito. Infelizmente, o Estado não entende o que a gente... Desculpa, Sérgio, desculpa. E por incrível que pareça, às vezes você tem essa tecnologia de ponta, aí você tem um prontuário eletrônico e tem profissional que não sabe acessar, que não tem familiaridade com a tecnologia, por mais simples que ela seja, e esbarra nessas questões, porque ainda no serviço público nós temos o que nós denominamos excluídos digitais. Nossos profissionais lá no Emílio, a gente fez um levantamento recente, nossos profissionais, em média, está em torno de 55 anos. Isso já faz... Então, já está daí para cima. Média. Então, assim, nós temos profissionais de 70 anos, 60... E essas pessoas são excluídas digitais. É duro, é difícil. E elas fazem a grande frente de trabalho. Então, o hospital público tem que vir uma grande leva de juventude
certo? Que entende que esse recurso já é de berço, entendeu? Ou estou falando que isso é em relação à idade, porque eu nunca vi, volto a falar da Dona Terezinha. A Dona Terezinha tinha mais de 70 anos e ela tinha todo esse domínio em relação ao recurso tecnológico, mas infelizmente, ainda são exceções. Tem pessoas que acompanharam, mas o profissional de massa ali, de nível técnico, não de nível universitário, de nível técnico, não acompanhou. Mas, senhores, nós estamos falando de nós aqui somos todos do século passado. Eu acho que todos nós aqui nascemos quando todos tinham 7 anos de idade, ainda era século passado, não é? E aos 7 anos de idade, nós estamos prontos, interpretadores do mundo, né? Então é muito difícil a gente entender a tecnologia. Por mais que nós nos consideremos adentrados no ambiente tecnológico, comparado com a minha filha, que nasceu em 2001, é muito louco, cara. Ela não entende um telefone com aquele negocinho de girar assim. Uma vez nós fomos em Poços de Caldas, tinha um telefone de girar. Eu falei, o que é isso aqui? Eu falo assim, minha filha, é um negócio. A Andréia chegou, vamos ver se é melhor aqui agora, Andréia. Oi, Andréia, dá para você falar agora? Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim. A minha internet começou a travar, eu estava no celular e não deu certo. Perfeito, entendi. Você Conta tem aí um pouquinho a experiência do game, Andréia. Isso, fala um pouquinho do game. Como é que foi o game? A perdedora. A perdedora não, a segunda colocada. Primeiro que eu só entrei porque eu já me saiu, não sei se vocês perceberam, né? É um ranço, é um ranço. Não sei se a desculpa do cabelo foi uma desculpa, ó, tá vendo? Tá arrumado, cabelo enrolado não é assim que arruma. Então, eu só entrei porque o Jaime saiu. Brincadeiras à parte, assim, o game foi fantástico, porque trouxe conceitos, como eu escrevi, né? Trouxe conceitos de uma forma leve. De que forma? Brincando, literalmente brincando, porque eu brinquei muito, me diverti muito, e a gente aprende, óbvio, de uma maneira muito tranquila. Então, adorei o game, entendeu? Adorei o game. Aí, quando eu vi que a Ivana postou hoje dessa live, eu falei, não vou perder, coloquei alarme no celular para tocar. Muito bom. Obrigado, e aí, querida. eu começo a ouvir, assim, falando de outras coisas, eu fico ouvindo vocês falarem, a cabeça ferve da gente, né? Com coisas, e principalmente eu que estou no serviço público, na saúde, há 24 anos, vai fazer esse ano que eu estou no serviço público e na saúde, né? E aí eu vi algumas coisas como, a gente... os colaboradores, os funcionários precisam se especializar, né? Às vezes eu fico na dúvida, né, Ivana? Às vezes tem gente especializada, mas não aplica da forma como deveria. Eu sempre brinco que a gente tem um elefante branco deitado com as patas para cima. Levantar esse elefante, fazer ele virar, sentar, levantar, então é uma coisa de louco. Mas talvez... aí alguém falou da burocracia. Nossa, minha cabeça ferve com essas coisas que vocês ficam falando, vocês não estão entendendo. Mas é muito bom ouvir todos vocês falarem, né? Menos o Jaime. Você sabe que esse... Ai, gente, brincadeiras à parte, esse game me deixou terrível. Mas é legal a Andréia falar como as pessoas que estão nos ouvindo acabam se sentindo, né? Vontade de entrar, vontade de falar. É difícil realmente, porque uma live como essa explora nas pessoas, que muitos estão assistindo ao vivo, muitos assistirão a gravação depois, vocês vão compartilhar os links dessa gravação para quem vocês acharem conveniente. O que eu acho mais duro, assim, é mexer no imobilismo. Há muitas pessoas que falam assim, puxa vida, legal, né? Aí tem lá um curso que nós estamos dando gratuitamente, aos 6 sábados, e o cara fala, mas de sábado, velho, de sábado não. Mas aí o cara não se inscreve para poder saber que é gravado, fica 15 dias disponível a aula. Então, vocês estão aqui assistindo, se inscrevam, participa do curso. É muito importante você entender o que nós temos a propor com o RPG.
vocês aqui presentes na sala e todos aqueles que de alguma forma puderem, é ilimitado, não tem vaga limitada, é para todo mundo que quiser. Só que assim, você assiste a aula ao vivo, depois da aula ao vivo tem 15 dias para assistir. Se perdeu esses 15 dias, aí sim tem que pagar o curso presencial para poder ter acesso às aulas gravadas. Mas, poxa, por 15 dias você pode acessar um conteúdo que vai explicar o que é esse modelo de referência que serve também para o segmento de saúde, que foi feito para ele, foi construído para ele. Entendeu? Isso é muito relevante. E quem quiser participar do game, vai ser quinta-feira, 19h30, é umas 2 horinhas de jogo para a gente se divertir. Ok? Pavani, ainda temos tempo para fazer mais uma reflexão com esse pessoal? Temos mais 11 minutinhos só para a gente já fazer as nossas considerações, nossas abordagens últimas e considerações finais. Eu queria fazer uma rodada com eles, com uma questão. Depois de tudo que a gente conversou aqui, me digam o que é fazer gestão no setor saúde, senhores. Meu Deus, eu também tenho que responder. Eu vou responder depois. Em uma palavra, é um desafio, Ivana, hoje, para mim. Eu fiz 16, assim, eu fiquei 16 anos na gestão, e ainda hoje, para mim, é um desafio. Ainda assim, eu acredito que fiz muitos trabalhos, assim, funcionais, mas ainda, quando eu tenho as reflexões, acho que ficou muito a ver ainda, acho que poderia ter feito melhor. Tenho os porquês que eu poderia ter feito melhor, mas ainda para o gestor público é um desafio. Em todos os aspectos, entendeu? Em relação à incentivação, à motivação, capacitação e financeiro. Eu vou dar um exemplo, não sei se é válido aqui. Eu sou enfermeiro de formação, certo? E eu estava na diretoria. Eu saindo da diretoria, que é uma hierarquia enfermeiro, supervisor, diretor, e depois diretor de divisão. Eu saí da diretoria e comecei a ganhar R$1.000 a mais. Como enfermeiro, R$1.000 a mais do que o diretor. Então, como você pode motivar um talento de gestor? Falar assim, vem cá, a diretoria vai ser bom, você vai sofrer, você não tem hora mais para ir embora, você responde 24 horas e vai ganhar R$1.000 a menos. Tá? Então, assim, é difícil. Então, é só Mas está conquistando o céu, Sérgio, está conquistando o céu. Eu acho que fazer gestão é gerenciar os seus recursos para alcançar os melhores resultados. Mas, sobretudo, eu gosto daquela frase que diz o seguinte, que é fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Olha, essa frase eu vou escrever ela aqui. Você repete ela para mim? Não. É fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É isso mesmo. Parece que o feito vem antes do perfeito, né? É muito legal essa frase. Fazer sem condições, melhor ainda, perfeito. Seria e se fosse fácil, seria miojo, ficar pronto em 3 minutos. Seria. E não é, com certeza não é. O Jaime escreveu a dele aí, ó. Fazer gestão é uma grande oportunidade de servir. Focar no processo, no risco, no cliente, nas pessoas e na sociedade. É isso aí. Eu concordo com o Sérgio. Eu acho que é matar um leão por dia mesmo. Mas eu acho que é uma missão, porque principalmente no serviço público, que é o que a gente está abordando mais aqui, os profissionais, apesar de tudo que a gente falou, eles são muito comprometidos com a saúde pública. E eu acho que isso é o que, de alguma forma, nos motiva a continuar e permanecer no serviço público, que é acreditar numa saúde pública de qualidade. Andréia! Eu brinco, né, nesse tempo todo que eu tô aí, porque eu entrei adolescente, né, gente, no serviço público, vocês puderem imaginar. Eu brinco que eu descobri, meu pai usa uns termos assim que eu não entendia muito bem, né? Tipo, dar nó em pingo d'água.
quando eu entrei no serviço público e fui para a gestão, isso começou a fazer sentido para mim, entendeu? Que é um pouco do que a gente faz diariamente. Agora, é um desafio gigantesco no serviço público. Eu nem me arrisco a dizer que não tem recurso para isso, eu acho que tem, né? Só que tudo no serviço público, ele dá muito mais trabalho, mas muito mais trabalho. Meu marido trabalha numa empresa privada que eu olho e falo assim, nossa, como é fácil, né, gente? Eu não estou, assim, né, mas, assim, a palavra é tudo diferente. Com a gente não é assim. Você vai, você treina, no dia seguinte você vai lá fazer junto, aí voltou para o que era antes. Então, assim, eu acho que é um desafio. Eu sou apaixonada por isso, né? Eu acho que eu tenho que a minha missão é essa, é servir, é fazer gestão e fazer da melhor forma possível, como o Alan disse, né? A gente não tem condição, às vezes não tem condição, às vezes você não tem um monte de coisa, mas é fazer o melhor que você pode fazer dentro daquilo, e às vezes um passinho que você dá faz uma diferença impressionante. Eu lembro que eu perguntei assim, eu estava no hospital, no apoio clínico, e eu falava assim, tudo que as pessoas iam me trazer como melhoria, eu perguntava, mas isso é bom para quem, né? Isso é bom para quem? É bom para o paciente? É bom para quem que é bom isso? É bom para a gente aqui que vai ficar mais confortável. Então, eu fazia algumas reflexões, assim, mas é apaixonante trabalhar na saúde pública com todos os desafios que a gente tem, né? E aí, quando a gente encontra umas pessoas assim como vocês, que faz a gente pensar, refletir, é mais gostoso ainda, né? Porque aí a gente chega no outro dia com a cabeça fervendo, às vezes as pessoas não acompanham, né? Mas a cabeça borbulha, a gente chega cheio de ideia lá. Muito bom participar desse pedacinho aqui com vocês, viu? Privilégio ter você aqui. Eu acho, Ivana, quando eu fui... Porque todo o RPG ele foi feito depois do meu infarto. Falei assim, poxa, eu não posso morrer. Eu tinha já isso como ideia, então eu saí do meu infarto, tive a oportunidade de sair dele com muita vontade. Eu não tinha mais ansiedade de fazer as coisas, mas eu tinha pressa. E eu acho que o segmento de prestação de serviços ao público, que pode ser feito por empresa pública ou empresa privada, são as duas. A empresa privada também serve ao público. A Rede Globo de televisão presta um serviço ao público da mesma forma, também, né, faz parte do rol de organizações que fazem esse tipo de trajetória. E eu sempre achei que essas empresas precisam mais de ajuda do que as empresas que não prestam serviço ao público. Por alguns motivos, porque é mais complexo prestar serviço ao público, é muito mais complexo do que fazer um produto e vender. É muito mais fácil, do ponto de vista da gestão, fazer isso. Então, eu queria contribuir com as organizações com essa tipificidade de problema, que tivesse o serviço de prestação de serviço ao público. É um mundo completamente diferente. É um mundo que vibra na sua frente. Dizem os atores que são os atores de cinema, dizem que é muito diferente fazer cinema do que fazer teatro. Por que é diferente? Porque no cinema você não vê o calor da resposta na hora. O que acontece na prestação de serviço ao público? Você vê o calor da recepção, feliz ou infeliz, na hora, no ato. O teatro é isso, o teatro é na hora o calor. O cinema não. O cinema você demora para você perceber as reações. Eu acho que é disso que o RPG teve a intenção de fazer. A gente quis fazer um documento específico de gestão para empresas que prestam serviço ao público. E vocês, do segmento de saúde, protagonizado pelo convite da Ivana, foram os primeiros a começar a debater isso. Nós estamos querendo trazer daqui o Exército, por exemplo. Não é fácil. Não é fácil trazer eles para uma live dessa. Nós estamos querendo aqui trazer o segmento de energia. Não é fácil. O segmento de saneamento, esse nós vamos trazer, vai ser o próximo. Então, obrigado por vocês aceitarem, por 2 vezes consecutivas, falar sobre saúde aqui. O que demonstra já um positivismo em relação ao assunto e uma paixão. Eu acho que é uma paixão que nem todos os segmentos têm. A paixão que vocês da área de saúde têm, eu acho que ela é exemplar. Outros segmentos poderiam ter a mesma paixão e não têm. Pavani, eu vejo que a gente está fechando. E porque estamos fechando, eu queria deixar meus agradecimentos a essas pessoas que, a hora que eu faço uma ligação,
e fala assim, olha, a gente está debatendo, eu estou dentro, Ivana, mas eu não acabei ainda, eu estou dentro, né? São pessoas especiais que acreditam, né, naquilo que a gente está fazendo e que isso me cria uma responsabilidade tão maior, porque quando eu ouço, por exemplo, a Solimar falando assim, aonde a Ivana vai, eu vou, eu falo, Jesus Cristo, eu preciso do lugar certo, porque essa menina tem muito valor, eu não posso ir no lugar errado, né? Quando o Alan vem de primeira com toda essa agenda que ele tem, e o Sérgio com o momento que ele está vivenciando, né? Dentro da UTI, dentro da enfermagem, dentro do Emílio, dentro do Corém, todos esses cantos aí que estão polvorosos para tratar desse momento da Covid, e ele fala, estou com você, pode ficar tranquila que eu vou estar lá, né? E a Andréia, que espontaneamente chega assim e fala, oba, cheguei, vou contar para vocês esse game. Quer dizer, gente, eu tenho que continuar acreditando que vai dar certo esse setor, porque ele tem pessoas incríveis, preocupadas que o setor dê certo, né? Preocupadas que a gestão dê certo das organizações, para que a gente possa, de uma maneira geral, desenvolver esse país e cuidado das pessoas, né? É um dom que não é para qualquer um, mas todos que estão aqui têm um dom maravilhoso na mão, e, além de ter este dom maravilhoso, tem uma rede de relacionamento que eu acho que juntos a gente vai chegar a fazer a virada necessária para ter resultados diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, grata por vocês estarem aqui. O que vocês precisarem desta daqui, estou à disposição. E espero encontrar vocês no game, porque a gente falou sério hoje, mesmo de uma forma relaxada, né? Eu acho que eu me senti muito à vontade aqui, não estou nem lembrando quantas pessoas podem estar ouvindo, e se eu estou falando bobagem ou não. Eu estou muito à vontade com vocês, literalmente na sala da minha casa, né? Então, isso já para mim é gostoso, porque eu falo sério, mas num ambiente que me deixa à vontade. E o game vai me fazer falar sério num ambiente em que eu posso dar muita risada, me divertir, ver vocês competindo. Eu quero vê-los na quinta-feira de novo. Muito obrigada a todos, né? Saúde a vocês. E quinta, estamos juntos. Bora lá, Pavani. Estamos juntos na quinta, e eu quero na sábado, vocês, por favor, assistam a nossa segunda aula. Peçam aí para eu não tenho o contato de vocês, mas a Ivana tem os links todos, vocês podem pedir para mim também, ela pode dar o meu contato para falarem direto comigo. Será um privilégio ter vocês e os seus funcionários, colaboradores, seguidores, quem for, participando na nossa trilha de requisitos dos RPG. Para nós é um privilégio estar aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança e até a próxima oportunidade. Tá bom? Obrigado também, agradeço muito, adorei a dinâmica, totalmente diferente, válida, e também até a próxima oportunidade. Também agradeço o convite, foi muito bom revê-los. E, Andréia, seu tchau final. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado por ter entrado, tchau, gente. Ivana. Tchau, gente. Já fomos a 21h05. Obrigado, gente. Até mais. Nos vejo na quinta e no sábado. Será um privilégio tê-los aqui. Um abraço. Bye, bye. Bacana, né, gente? Muito bacana tê-los aqui. É um privilégio sempre poder fazer uma live como essa, descontraída, com gente muito bacana, competente e experiente. Acima de tudo, muito experiente. Até mais. Nos vemos nas próximas lives. Fique atento. Muito mais lives por aqui, com outros segmentos, falando sobre primazia da gestão em segmentos específicos, através dos referenciais de exemplaridade da primazia da gestão. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.